Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, programa destinado a trazer informações e conteúdos a respeito do povo judeu. E aqui nós falaremos sobre os costumes, as tradições, a cultura do judeu, do povo de Israel, como também compartilhar com vocês os desafios e as bênçãos do trabalho de evangelização, trabalho missionário entre judeus e não judeus. E sempre encorajando você a se unir a nós nesta tarefa tão especial de fazer o nome de Jesus conhecido entre as pessoas, conhecido no mundo. Hoje nós vamos tratar a respeito de uma profecia muito conhecida nossa, uma profecia messiânica. Certamente você já ouviu falar várias vezes, você já estudou e você já viu também sendo cumprida no Novo Testamento, que tem, obviamente, aí a ver com o Senhor Jesus, que é o Messias, que é o Salvador. Então, para conversarmos um pouquinho sobre este tema, né, profecias messiânicas e as implicações que esse texto de Isaías 7,14, que fala do Deus conosco, do Emanuel, para trazer mais esclarecimento a respeito deste assunto, está conosco aqui a Suzana Santos. Suzana, ela é coordenadora educacional do Instituto Tzadik. Então ela cuida da parte dos nossos cursos, né? Do Conhecendo o Messias nas Escrituras, nossos cursos também em EAD, online, né? Também é gestora ali da parte financeira e também é uma das docentes, né? É uma das professoras no nosso curso. Ela é também historiadora e está conosco aqui mais um programa para nós abordarmos este assunto importante que fala de uma profecia a respeito do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, Suzana. Obrigado por aí, né, aceitar o nosso convite de estar mais uma vez aqui no programa Israel para Jesus. Eu que agradeço. Pois bem, então Isaías 7,14 tem um conceito ou um título ali, né, um conceito ali bem interessante a respeito de Deus. Como eu disse no início, é um termo, né, um tema muito falado, período de Natal, né, período do início do ano, né, desse texto de Isaías 7,14. A palavra Emanuel, ela é muito difundida durante esse período e está associada justamente a essa profecia messiânica muito conhecida, né, e que tem algo surpreendente a falar a respeito do Messias, né? Texto que está no Tanar, no Antigo Testamento, que diz o seguinte, Isaías 7,14: portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel. Para o nosso português, para a nossa língua, essa palavra ela foi traduzida, né, esse nome, né, numa palavra só, Emanuel. Mas quando nós vamos para o hebraico, nós vamos perceber que trata-se de duas palavras, Imanu e El, né, que quer dizer Deus conosco ou Deus está conosco. E esta promessa, então, de que Deus está fazendo aqui, de que estaria conosco, de que viria para estar conosco, ela não aparece do nada, simplesmente aqui no texto de Isaías 7,14. Mas esta ideia de Deus estando presente no meio do seu povo, nós vamos encontrar desde Gênesis, né? Isso vai se estender aí pelos livros da Bíblia até Apocalipse. E então a gente vê Deus pensando nisso, Deus planejando isso de uma forma muito bem feita, né? Esse tempo de estadia conosco. Então, eu queria, Suzana, então, que para iniciarmos você pudesse explicar melhor esta ideia, né? Quando nós temos Deus de forma proposital, caminhando, andando, né? Estando no meio do seu povo. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais esse conceito que a gente vai ver desde Gênesis, né? Sim, antes, só dar assim, brevíssimo panorama dessa profecia de Isaías 7,14, sem entrar muito em detalhes, né? Você tem uma questão aqui onde a gente sempre foca na questão do sinal, né? O sinal, qual é o sinal? É que a Virgem conceberia e daria luz a um filho, né? E essa é a parte que tem a ver com o Natal, com o nascimento de Jesus, né? E a gente lembra muito desse
esse versículo por conta disso. Mas a parte mais importante da passagem, né, exatamente é o final do versículo, quando fala que este menino que nasceria, este bebê que nasceria, ele seria Emanuel, né? E para a gente entender o que significa a abrangência deste Emanuel, desse Deus conosco, Deus estando conosco, aí a gente vai, né, como você falou, para o Gênesis, né? Se eu voltar para os primeiros capítulos de Gênesis e naquele momento antes da queda e começar a observar como era a dinâmica da relação de Deus com o homem, eu vou ver o quê? Eu vou ver Deus visitando Adão no jardim. A Bíblia fala que ele ia na viração do dia estar com Adão. A Bíblia não fala como eram esses encontros, o que eles faziam, o que eles conversavam, né? Para onde eles iam, se passeavam pelo jardim, se Deus falava, Adão, como foi o seu dia? A gente não tem, né, ideia de como eram esses encontros. O que a gente sabe é que Deus, na viração do dia, ia estar com Adão. E o pecado interrompeu, né? O pecado quebrou esse círculo de confiança, de comunhão, e Adão foi afastado da presença, né? Foi afastado da glória de Deus, foi impedido de estar com Deus ali todos os dias como era antes da queda. Por conta disso, o que a gente vai ver? A gente vai ver um desdobramento por toda a Bíblia a partir desse evento, da busca de Deus em retomar essa comunhão, da busca de Deus em religar o homem consigo, da busca de Deus em estar, né, novamente no meio dos homens, né? Ali no Éden a gente tinha toda a humanidade representada em Adão, né? Depois a gente vai ver o povo de Israel, depois a gente vai ver a igreja, por final toda a humanidade na consumação de todas as coisas. Então, eu tenho ali, depois do Éden, Deus desenvolvendo um plano, como você falou, né? Ele arquitetou um plano, ele desenvolveu um plano para recuperar essa comunhão. Um primeiro passo concreto que eu tenho tangente desse plano de Deus para estar com o homem, né, de ser Deus conosco, é quando o povo de Israel sai, né, do Egito. Eles eram escravos, eram como se fosse um subgrupo de pessoas, e aí de repente eles são uma nação autônoma e eles recebem de Deus um território, eles recebem de Deus uma legislação, né? Eles recebem de Deus até um calendário de festividade, de solenidades. E ali no capítulo 26 do livro de Levíticos, existe uma sequência de bênçãos que são proferidas ao povo, que aconteceriam se eles mantivessem, se eles guardassem a lei, se eles obedecessem, buscassem os preceitos do Senhor. Então eu tenho ali em Levíticos 26, e é uma passagem bem conhecida, né, das bênçãos, que aí 7 vezes mais, a terra vai prosperar, né, vocês vão prosperar contra os inimigos. Então, no meio dessas profecias a respeito da posse da terra e da prosperidade da terra, né, ali nos versículos 11 e 12, aparece assim a seguinte promessa: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não os abominará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo, né? A expressão aqui, tabernáculo, que é traduzida em português como tabernáculo, ela tem uma correlação mais direta com uma palavra grega chamada skenos, né? Que significa literalmente você montar um acampamento, você fixar uma barraca, né? Mas no hebraico existem mais palavras, né? A palavra, por exemplo, aqui a gente não está falando de uma barraca normal, uma barraca comum. Alguns meses atrás a gente celebrou o quê? A festa de Sukkot, né? A festa dos tabernáculos, como a gente traduz para o português, né? Ou cabanas, né? Por quê? Porque Sukkot são cabanas. Então, um tabernáculo simples seria uma sucá. Mas aqui não é uma sucá, né? Aqui é a Mishkan, né? O que é a Mishkan? A Mishkan é literalmente o tabernáculo, o acampamento que Deus estabeleceu no meio do povo durante a sua peregrinação. Então havia o acampamento, a tenda de Deus, digamos assim, e em volta estavam a tenda das 12 tribos de Israel. Não é qualquer sucá, né? É o tabernáculo de Deus no meio do deserto,
né? É o santuário de Deus que acompanhava o povo durante eles estavam lá. Então a profecia aqui é que Deus habitaria no meio do seu povo. Não seria uma coisa temporária como é a ideia de uma barraca comum, de uma sucá comum, né? E existe um caráter futuro aqui, né? Porque o tabernáculo, ele não é essa habitação permanente. Que justamente o termo mexicano, ele dá a ideia da habitação, da morada. Estava justamente pensando nisso, porque o tabernáculo ele era algo temporário, né? Porque nesse momento o Senhor, nesse momento não, mas um pouco mais à frente, depois Deus disse que escolheria um lugar para estabelecer o seu nome, sim, dando a ideia de algo mais permanente, fixo, que era o templo, que depois foi construído. Exatamente. Mas até então o tabernáculo era algo temporário, né? E aí a gente vê esses aspectos presentes e futuros da profecia, né? Voltando lá para Isaías 7, aquela profecia, ela foi dada, ela tinha um desdobramento para aquele tempo e tinha um desdobramento para o futuro, né? Em coisas ali relacionadas à invasão, à ameaça síria e a Síria, de coisas que estavam acontecendo ali, mas também para um futuro, né? Aqui acontece a mesma coisa. Deus já estava no meio do povo, né? Eles estavam construindo o tabernáculo, o Senhor ele já se manifestava. Havia um parêntese que eu queria fazer aqui a respeito do tabernáculo, para a gente poder prosseguir com essa ideia, é que a gente, quando fala da entrega da lei, a gente fala muito sobre a questão dos mandamentos, da incapacidade do homem de cumprir a lei. A gente estabelece muito essa coisa da lei e da graça, né? A lei, ela me mostra que eu sou pecadora, que eu não consigo cumprir com o padrão de Deus e com os objetivos de Deus. Mas se existe algo que o tabernáculo faz, é ver a mão estendida de graça em relação ao povo, porque ao mesmo tempo que a lei mostra, olha, Deus tem um limite de santidade, um padrão de santidade que você não pode alcançar, mas o mesmo Deus que fala, olha, você não pode estar na minha presença por conta do seu pecado, ele coloca o santuário lá no meio do povo, estabelece o tabernáculo e fala, olha, aqui, através do tabernáculo você pode se acercar. Então, por isso, o Senhor, ele promete habitar no meio do povo, estabelecer a presença dele, de forma que ele não abomine o povo por conta do próprio pecado. Então, assim, existe um cumprimento para aquele momento, porque o Senhor já estava no meio do povo, mas também existe, você olhar, eu habitarei, eu estarei, eu serei por Deus, vocês serão o meu povo. Está sempre olhando para o futuro também, né? E eu posso ver essa progressão na Bíblia, né? Mais para frente, bem mais para frente, avançando aqui alguns séculos, eu tenho Zacarias 2 trazendo uma profecia muito parecida, né? Zacarias 2, versículos 10 e 11 diz o seguinte: cante e alegre-se, ó filha de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de vós, diz Jeová. Naquele dia muitas nações se unirão ao Senhor e serão o meu povo, e eu habitarei entre vós, e vós saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Aqui a gente tem um conceito um pouco diferente do habitação. Ele não tem a ver com açúcar, não tem a ver com mexicano, ele tem a ver com alguém vindo e se alojando, se instalando no meio do povo, né? Essa profecia, ela já começa a extrapolar as paredes do templo, né? Do tabernáculo, né? Ela fala de literalmente uma pessoa, né? Então, aqui eu estou extrapolando as paredes do templo, aqui eu estou extrapolando a nação de Israel, porque aqui já fala que não está se referindo, não é uma profecia para o povo de Israel, eu estou falando que muitas nações, exatamente, muitas nações se unirão ao Senhor. E eu tenho um terceiro aspecto, que é, no final das contas, no final do texto fala, e vocês saberão que o Senhor me enviou. Então aqui o que eu tenho acontecendo? Eu tenho Deus, né? Porque assim, eu habitarei no meio de vós, diz Jeová, e vocês saberão que o Senhor Deus me enviou. Então eu tenho Deus enviando Deus. É Deus falando e dizendo como se fosse... Eu estou me auto-enviando. Isso, né? Deus enviando Deus. Exatamente. Mas, mais pra frente não, perdão. Anteriormente, muitos anos anteriores, há uma profecia semelhante. Se você for lá em Isaías 48... versículos 12 e 17, você vai ver alguma coisa bem parecida com isso, né? Deus enviando Deus para estar com o povo. Também sempre
do mesmo jeito de Isaías 7:14, essa profecia de Isaías 48, sempre existe um contexto ali do Senhor vindo como Salvador, como Conselheiro, como Redentor, como Libertador. E especificamente nessas duas últimas profecias, né, e também na de Isaías 7:14, você vê o Senhor se auto-enviando, né? Esse menino que vai nascer, ele é Deus conosco, ele é Emanuel, né? Ele é aquele que viria estar, Deus vindo estar com o homem. Então agora, quando a gente verifica essas profecias de Deus falando que Deus enviando Deus, só que agora de uma forma mais pessoal, isso aí então a gente já tem um cumprimento, já um desenvolvimento progressivo aí, chegando já na pessoa do Messias, do Senhor Jesus. Onde é que entra nesse desenvolvimento aí, a gente já tem então a figura de Jesus. Sim, de qualquer forma, porque assim, se você vê Deus se manifestando, né, porque Isaías tem essa figura, o sinal seria que a virgem conceberia, ou seja, há um homem envolvido, há uma pessoa que nasceu, e essa pessoa seria o quê? Deus conosco. Né? Esse é o ponto, né? Aí quando eu olho essas outras passagens, eu tenho Deus enviando Deus, né? Deus vindo. Isaías 7:14 tem essa coisa de Deus, alguém que nasceria seria Deus conosco. E quem seria Deus conosco, senão o próprio Deus, né? João traz essa resposta. No primeiro capítulo de João, lá no versículo 14, uma passagem que é super conhecida, né? A gente tem, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Né? Como você falou agora, é uma coisa pessoal, é Deus mesmo vindo. E João fala que esse Deus mesmo que foi enviado, auto-enviado, né? Ele se personifica em quem? Ele se personifica em Jesus. Então eu tenho Deus fixando a sua tenda, porque o habitou aí, né? Alguns até traduzem por tabernaculou, porque o termo em grego tem exatamente essa ideia do tabernáculo, de você fixar a sua tenda, de você estabelecer o seu acampamento. Então a gente vê o verbo, que é Deus, né? Se fazendo carne, ou seja, né? Se tornando um homem, e fixando a sua tenda, ou seja, montando o seu tabernáculo no meio dos homens, conforme foi prometido em Levítico 26. Então, e não só isso, né? Você vê, fazendo o paralelo com Levítico 26, eu tenho Jesus andando no meio dos homens e eu tenho Jesus resolvendo o problema do pecado, porque o tabernáculo, ele tinha esse caráter provisório, né? Porque todos os anos eles tinham que voltar lá e oferecer o sacrifício pelos seus pecados. Todos os anos você tinha que repetir, era cíclico, né? Mas a ideia de Deus, o desejo de Deus é estabelecer uma habitação permanente, né? Porque essa é a ideia da palavra mishkan. Então, em Jesus, eu tenho o sacrifício perfeito, eu tenho o sacrifício definitivo. Então, assim, eu não tenho uma cobertura anual de pecado, eu tenho a remissão dos meus pecados. Os meus pecados são lavados, os meus pecados são limpos, são removidos. Então, aquele Deus que antes estava se apresentando, né, na Shekinah, né, lá no lugar santíssimo, dentro do tabernáculo e depois dentro do templo, e que essa talvez fosse aí a forma mais próxima, né, de se achegar a Deus. Agora a gente tem Deus realmente de forma palpável, mais de carne e osso, andando que era no Éden, e resolvendo também o problema do pecado. Exatamente. Que acontecia no tabernáculo. Exatamente. E é interessante você ver, porque o livro de Hebreus, eles não falam que os tabernáculos, as festas, elas são sombras e figuras daquelas coisas que viriam. E Jesus, ele é a consumação dessas coisas. Então, como você disse, Jesus ele, né, a Colossenses fala que ele é a plenitude da divindade, né? Jesus é Deus mesmo andando com os homens. Ele habita corporealmente. Exatamente. Né? Então, assim, é como você poder ter um vislumbre ali do como pode ter sido no Éden, né? Considerando até aparições, né, pré-encarnação de Jesus, como quando ele apareceu para o exército de Josué, como quando o anjo do Senhor apareceu para Abraão. Então, é Deus caminhando no meio do povo. Mas eu tenho aí uma outra questão, porque Jesus ele veio, ele fixou o seu acampamento no meio dos homens, mas ele morreu, né? Ressuscitou, ele resolveu o problema do pecado e ele corporalmente ele foi embora, né? Então, em teoria,
eu não teria mais essa presença. Só que o mesmo evangelho de João, que aponta Jesus tabernaculando entre nós, ele nos traz uma promessa, né? Então, assim, se eu não tenho mais a presença física da glória de Deus sendo manifestada através da pessoa de Jesus, eu tenho a promessa da habitação de Jesus em mim. João 14, 23 diz, se alguém me ama e guarda a minha palavra, o meu Pai o amará. E nós viremos para ele e faremos nele morada. Então, hoje, eu sou a habitação de Deus. Eu sou a sucá de Deus, né? E não é... E o próprio evangelho não, o próprio apóstolo Paulo, algumas vezes ele usa essa expressão para falar, no grego, ele usa a expressão tabernáculo para falar do nosso corpo, né? Então, assim, hoje eu, Suzana, você, Romualdo, todo aquele que crê, nós somos sucotes de Deus, nós somos habitações de Deus, o Deus que cabanas, abriu... né? Exatamente, nós somos as cabanas, né? Do Deus que abriu o mar vermelho, que enviou o maná, né? Que a nuvem de glória, né? A nuvem de fogo, a sombra durante o dia, que fez todos aqueles milagres, ele habita em mim. Mas como a natureza da palavra sucar, ela é provisória, eu sou um receptáculo provisório, porque esse meu corpo aqui, ele vai experimentar a corrupção. Um dia ele vai se corromper. E mesmo que eu não experimente a morte, ele vai ser transformado. Porque ele não é necessário, ele não é uma mexicana, ele não é uma sucá, né, apropriada, digamos assim. A consumação do Deus conosco, quando é que ela ocorre? Ela ocorre no final de todas as coisas, na transformação, quando a gente experimentar o novo céu e a nova terra. Lá em Apocalipse 21, a gente tem um texto falando o seguinte, versículos 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Quando você ler essa passagem tabernáculo, pensa, aqui está escrito em grego, mas eu tenho que pensar lá naquela mexicã do deserto, né? Do tabernáculo do deserto. Então, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. Olha aí de novo, né? Lá em Levítico, lá em Zacarias, e agora aqui de novo. E eles serão o seu povo. E esse mesmo Deus estará com eles. E será o seu Deus. Né? E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Então eu tenho... aqui a consumação de todas as coisas, e no final, o tabernáculo definitivo, a Mishkan definitiva de Deus, vai ser a própria terra transformada, né? Novos céus, nova terra, enquanto ele reina por meio do Messias, por meio do Senhor. Imagina que coisa grandiosa, depois de tudo restaurado, tudo transformado, vai voltar para onde? Para como era lá no princípio, né? Quando ele estava com Adão, e provavelmente uma coisa até mais completa, mais definitiva, mais é como se fosse assim com um plus, né? A consumação de todas as coisas vai ser o quê? Deus conosco, habitando conosco por toda a eternidade. Quando a gente pensa em Isaías 7,14, normalmente a gente foca muito no bebezinho que nasceu, né? O bebê nascendo de uma forma milagrosa, de uma forma espetacular, é uma parte da profecia. Ele é o sinal para você saber que uma coisa diferente, uma coisa espetacular, porque essa é a natureza do sinal, está acontecendo. Mas o foco ali é este sinal espetacular apontar para quê? Para Deus se manifestando, estando, habitando com os homens, como era lá no Gênesis, como era para ter sido desde o princípio, né? E assim vai ser até a consumação de todas as coisas. Então, o que eu queria trazer para nós hoje, ou um apelo, o meu desejo, é que quando a gente olhar para essa profecia, né, a gente lê Isaías 7,14 todos os anos, tem as músicas, tem as leituras congregacionais, né, eu não focar no bebezinho, né? O bebê que nasceu de uma forma extraordinária, ele é um sinal. Apontando para quê? Apontando para o Emanuel, para o Deus que veio estar conosco, para o Deus que veio resolver o problema da impossibilidade de que eu esteja com ele por causa do pecado. É do Deus que veio resolver o problema, do Deus que veio consertar as coisas, do Deus que veio lutar,
do Deus que veio aconselhar, do Deus que veio religar, do Deus que veio fazer a obra da redenção completa. Né? Primeiro da primeira vinda, né, resolvendo o problema do pecado, e na segunda vinda com a restauração de todas as coisas. Então, quando eu leio ali, o seu nome será Emanuel, o seu nome será Deus conosco, eu tenho que ter essa abrangência do que é que Deus está querendo dizer e qual é a obra que Ele tem uma vez estando conosco, porque Ele não vem de passeio. Né? Isso é bem interessante, porque essa sua observação, porque ao ler esse texto realmente a gente pode se prender apenas ali ao bebezinho, principalmente nesse período de Natal, ali o presépio, né? E aí todos vão achar bonitinho, né? O nascimento, da forma como foi, toda a dramática, né? De um bebezinho. Mas é bom, justamente como você falou, nós lembrarmos que este bebezinho, ele cresceu, se desenvolveu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e ele é o próprio Deus que sempre existiu, né? E veio ser o Emanuel, o Deus conosco. Nós temos aqui uns minutinhos, tá? Então a gente não tem muito tempo para abordar aqui de uma forma bem extensa, isso pode ser até um tema para um próximo programa, mas eu não queria deixar aqui, para aqueles que nos acompanham, um pouquinho aí dessa questão judaica em relação a esse texto. Isaías 7,14 vai trazer aí algumas questões aí que para o judaísmo é complicado, né? E diante de tudo isso que você falou, né? Só para contextualizar, dentro do judaísmo existem 13 princípios de fé feitos por Maimônides, e o terceiro diz que Deus não é corpo, que esse conceito de um Deus físico eles não creem, não existe, e não há nada semelhante a ele, justamente para descaracterizar a ideia de que Deus, a ideia humana de Deus. Uhum. Qual a resposta bíblica para isso, até mesmo dentro das escrituras hebraicas, né? Tá certo essa ideia? Nós encontramos alguma coisa que mostra que de fato Deus sim, né, não só pode como se personificou como uma pessoa. Realmente seria um tema para um segundo programa. Mas se a gente for pensar assim de forma rápida, a questão da virgem concebendo, ela não é uma questão propriamente dito para o judeu como judeu, porque o foco deles está exatamente no Deus se manifestando como o Deus conosco que viria salvar Israel, e eles têm uma visão para essa profecia específica ali na questão da guerra iminente que viria, dos desdobramentos ali pelos próximos 60 anos. Né? Agora, a questão da virgem, né, existe um conceito ali de palavras, e é onde eles se prendem, mas eles só se prendem para pensar na questão da virgem concebendo quando é para refutar um cristão. Que ali está se referindo a Jesus. Exatamente, porque eles querem dizer, olha, aqui não está querendo dizer virgem, porque a palavra alma, ela não quer dizer literalmente virgem, mas a palavra alma quer dizer uma moça jovem apta para o casamento, ou seja, uma moça jovem que ainda não casou, e se você for olhar o contexto da época, ele dá a ideia, assim, de uma pessoa virgem. Inclusive, a Septuaginta traduz como virgem mesmo. Sim, traduz literalmente como virgem. Né? E outras passagens onde Alma aparece, são 6 ou 7, se eu não estou enganada agora, elas sempre aparecem num contexto, assim, relacionando com a ideia da virgindade. Então, especificamente, ipsis literis, como, né, esses lipsis, né, troquei agora a palavra, mas literalmente falando, ela não significa virgem letra por letra, mas o conceito, sim, ele dá a ideia, né, de que uma mulher que ainda não teria tido contato com um homem, ela teria um bebê. Né? E alguns dizem, não, mas é porque no momento da profecia ela ainda não havia tido um contato com o homem, ela teve depois. Existem várias conjecturas a respeito desse texto. Mas quando eu penso no princípio de Maimônides, que Deus não é carne, aí eu tenho umas outras questões. Por exemplo, quando eu vejo a própria questão de Deus sendo enviado por Deus, eu estarei no meio de vós. Ou, por exemplo, quando ele aparece para Abraão, né, que eram anjos, os anjos não receberam a adoração, e uma terceira figura ali que comeu, Gênesis bebeu, 18, exatamente, né? E recebeu a adoração. Quem recebe a adoração senão Deus? Né? Era uma pessoa ali, de carne. E o texto fala que viram 3 homens, né? Então há uma personificação de fato ali, né? Que os estudiosos, teólogos vão dizer teofania, né? Ou cristofania, né? As aparições de Deus. Exatamente, 2 foram embora para Sodoma e Gomorra e um ficou e recebeu a adoração de Abraão. Então assim, né? Existem textos que são mais complicados para essa questão do que a própria profecia de
de Isaías 7. Quando você começa a juntar esses textos, aí você começa a formar o quebra-cabeça. Também não cremos que nenhum homem possa ser Deus, mas cremos que Deus possa se fazer homem, e não somente pode se fazer, como justamente se fez na pessoa do seu Filho Jesus, o Deus conosco, o Emanuel. Suzana, muito obrigado por trazer esse conteúdo bíblico para nós e esta exposição a respeito desse versículo tão importante, né, e esse tema tão importante de Deus se fazer presente em nosso meio. Eu que agradeço mais uma vez. E nós queremos agradecer você que esteve conosco aqui durante todo o programa de hoje e queremos nos despedir com um forte abraço, Shalom Aleichem, e até o nosso próximo programa.